Evangelho de Lucas. Capítulo 16. A parábola do administrador infiel. E contou Yauxa ainda aos seus discípulos. Havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu, que mandando-o chamar, o interrogou. Que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo. Meu amo está me despedindo. Que farei? Trabalhar na terra, não tenho vigor, quanto a viver esmolando, tenho vergonha. Já sei o que farei, para que quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro. Quanto deves ao meu amo? Replicou ele. 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou. Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Em seguida, questionou o outro. E tu? Quanto deves? Respondeu ele. 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou. Toma a tua conta e escreve 80. Então, o amo elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. Porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si, na conquista dos seus interesses, do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Portanto, eu vos recomendo. Usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que, quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a 2 amos, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará ao outro. Jamais podereis servir ao Criador e ao dinheiro. Yauxa reprova a avareza. Os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar a Yauxa. Ele, no entanto, lhes admoestou. Vós sois os que justificais a vós mesmos à vista das pessoas, todavia o Criador conhece o vosso coração, pois aquilo que pessoas atribuem grande valor, é detestável aos olhos do Criador. A lei, os profetas e o reino. A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino do Criador, e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Cuidado para não deturpar a lei. Quem se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério, assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. O rico avarento e Lázaro. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem, chamado Lázaro, que coberto de chagas, vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então, gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais,
foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo Abraão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amados do Criador, vamos hoje caminhar no conhecimento do capítulo 16, que começa com a parábola do administrador infiel, mostrando uma forte ligação com a do capítulo anterior. Aqui, um mordomo ou gerente de patrimônio é denunciado como esbanjador, pródigo, defraudador, dissipador, dos bens do dono das terras e propriedades sobre as quais tinha o dever de bem administrar e gerar lucros. Uma antiga prática comercial judaica era aumentar excessivamente os preços, no caso de pagamentos a longo prazo. Isso para evitar a cobrança de juros, o que não era permitido pela Torá, especialmente entre os judeus. Deuteronômio 23, verso 19. Muitos estudiosos defendem a tese de que o administrador procurou os devedores do seu patrão, e renegociando as dívidas com base em valores justos, para pagamento à vista, conseguiu receber um alto volume de recursos financeiros, agradando e conquistando assim o bom favor dos seus devedores, bem como satisfazendo os interesses do seu amo. 100 potes de azeite, ou como aparece em algumas versões, 100 cados de azeite, correspondem à produção de aproximadamente 450 oliveiras. Cerca de 400 litros de azeite puro. Normalmente os administradores colocavam um preço ainda mais alto no azeite, pois no caso de apropriação, por falta de pagamento, era costume adulterar o azeite com outros óleos para aumentar o volume devolvido. 100 tonéis de trigo, ou como aparece em algumas versões, 100 coros de trigo, correspondem à produção de aproximadamente 100 acres de terra plantada. Cerca de 36 mil quilos de trigo colhido. O que Yahushua elogia não é, evidentemente, a desonestidade do administrador, mas sim a sua engenhosidade em usar os problemas e as oportunidades que estavam presentes para se preparar para um futuro inóspito que ele antevia. Da mesma forma, o messiânico deveria investir todos os recursos que possui nesta vida no serviço do Criador e do Evangelho, em benefício dos seus semelhantes, a fim de assegurar galardões e grandes recompensas no céu e na vida eterna. A expressão filhos deste mundo, no original grego transliterado, toaionos toutou, era uma frase comum para indicar o período anterior à vinda do Machia e o seu reino. Os messiânicos fiéis, os filhos da luz, devem dar mais valor e atenção à eternidade, João 8, verso 12, João 12, verso 36, e também Efésios 5, verso 8. O povo do Criador deve estar disponível e motivado para usar todos os recursos que o próprio Criador lhe tem concedido, na gloriosa tarefa de ajudar o próximo, e fazer discípulos do Machia por meio da amizade sincera. A obra de amor ao próximo deve ser realizada com fidelidade, quer seja com poucos ou com muitos recursos. Esses amigos, discípulos do Machia, estarão no céu, nos tabernáculos ou moradas eternas, e serão eternamente gratos por nossas atitudes de amor machiânico. Dessa forma, as riquezas acumuladas neste mundo podem ser investidas para conquistar benefícios eternos. A lealdade e a fidelidade não são determinadas pelo montante confiado, mas pelo caráter da pessoa que faz uso dele. Lucas 19, verso 17, Mateus 25, verso 21. Nessa vida nada nos pertence, somos apenas administradores, mordomos, dos bens do Criador. No céu, entretanto, receberemos nossa herança e o direito de possuí-la, Salmos 24, verso 1. A palavra grega original servir, no verso 13, é douleuin, que significa ser escravo, Romanos 1, verso 1. Nem sempre a escravidão era cruel ou jugo involuntário. Havia muitos sábios e justos para com seus escravos, bem como algumas pessoas que se voluntariavam para servir com absoluta dedicação a certas pessoas em troca de proteção e segurança.
A expressão grega, mamona, é uma palavra de origem aramaica que significa tudo o que pode ser adquirido por meio das riquezas. Lucas, mais que qualquer outro evangelista, destaca os santos pobres e o perigo do amor a Mamon, o criador do dinheiro. Uma pessoa pode dedicar-se de todo o coração ao serviço de um ou outro, mas não de ambos. Colossenses 3, verso 5, Mateus 6, verso 24, e conforme Tiago 4, verso 4. Em relação ao verso 15, onde Yahushua diz que os fariseus se justificavam a eles mesmos, ou seja, apreciavam receber o louvor e os elogios das pessoas, especialmente por causa de sua cultura, aparente rigidez religiosa e oratória, João 5, verso 44, João 12, verso 43, mas o Criador, que sonda os corações e o íntimo de cada ser humano, vê os motivos egoístas que são abomináveis para ele. Nas Escrituras é dito que existe uma linha divisória, e a vida e o ministério de João Batista, que preparou o caminho para Yahushua, o Messias, foi o que marcou essa linha entre o Antigo Testamento, a Lei e os Profetas, e o Novo Testamento, o Evangelho da Nova Aliança, Hebreus 8, versos 6 ao 12, e conforme Jeremias 31, versos 31 ao 34. No Evangelho, a salvação é dada inteiramente pela graça, de modo que, mesmo não sendo judeus zelosos da lei, como os fariseus, muitos estão a cada dia, entrando no reino do Criador seguindo o difícil, estreito e desprezado caminho do Machia, Lucas 14, verso 27. É a vida e o ministério do Machia que trazem uma nova e derradeira oportunidade de salvação à humanidade caída, nova aliança. Cumprindo assim, nos menores detalhes, toda a lei da antiga aliança. Yahushua ilustra o completo cumprimento da lei e suas profecias, assegurando que nem um pequeno traço gráfico, ou como dizem algumas versões, nem mesmo um tio, da menor letra do alfabeto hebraico se apagaria da lei até que fosse cumprido. Mateus 5, versos 17 e 18. Yahushua toca sabiamente em um assunto delicado já naquela época. No verso 18, em relação ao divórcio, os fariseus, apesar de todo o seu zelo e legalismo, haviam se tornado extremamente permissivos em relação ao divórcio. Alguns mestres judaicos como Hilel, concediam divórcio pelos motivos mais triviais, por exemplo, se uma esposa deixasse queimar ou azedar o almoço do marido. Aquibá, outro jurista fariseu, chegou ao ponto de permitir o divórcio a maridos que se queixaram da beleza de suas esposas e desejavam casar com outra mais bonita. Além disso, apenas aos homens era dado o direito do divórcio. As mulheres eram obrigadas a permanecer casadas enquanto os maridos as desejassem. Yahushua notou que os fariseus haviam transformado a lei numa zombaria, e por isso, fazia questão de expor os juristas e religiosos da época ao ridículo de suas práticas injustas. Yahushua ensinou que o alvo maior da lei não é o divórcio, mas sim orientar o casal para que se ame, respeite e viva em harmonia e companheirismo por toda a vida terrena. O Criador criou o casamento de modo que dois seres humanos se tornem um e dê em sequência a raça humana como uma grande família. Gênesis 2, verso 24. O divórcio nada mais é do que uma disposição por causa do egoísmo, insensibilidade e arrogância, ou seja, dureza de coração, a que chegaram os homens. Marcos 10, verso 5. Descasar e casar de novo é uma alteração, adultério, deformação, da vontade original do Criador para o homem e a mulher, assim como os fariseus estavam fazendo com toda a lei. De passagem, Yahushua estava defendendo publicamente a posição de João a respeito do procedimento de Herodes Antipas para se unir a Herodias, Mateus 14, versos 1 ao 4. Mateus revela mais sobre o ensino de Yahushua em relação ao divórcio, Mateus 5, versos 31 e 32, Mateus 19, verso 9, tema que também aparece em outros textos bíblicos, Marcos 10, versos 11 e 12, 1 Coríntios 7, versos 10 e 11. Yahushua conta uma outra história. Desta feita um homem rico e avarento vivia de forma perdulária. Insensível, não atentava para as necessidades de Lázaro, um mendigo cujo nome em hebraico significa, o Criador me socorreu, e que fora deixado na entrada da mansão do homem rico. A palavra grega transliterada, sbebo, significa foi jogado. Lucas, como médico, nos informa sobre a extensão e a gravidade das feridas do pobre Lázaro, usando uma expressão médica, muito específica em grego, e que só aparece aqui no Novo Testamento como chagas. O Talmud menciona tanto o paraíso,
Lucas 23, verso 43, quanto o lado de Abraão, literalmente chamado de seio de Abraão, como sendo o lar eterno dos justos. Estar junto a Abraão significa estar em um lugar de paz e felicidade, o verdadeiro Shaba, o repouso, para onde vão todos os justos após a morte, e ficam aguardando o dia do Machia, a vindicação futura e final. O rico avarento demonstra todas as características de um saduceu da época. Riquezas, amor excessivo ao luxo, dinheiro e bens materiais. Também não acreditavam na vida após a morte, Atos 23, verso 8, e limitavam o cânon bíblico aos livros de Moisés, a Torá. Em contraste com o administrador astuto, e sua preocupação quanto ao seu futuro, Lucas 16, versos 4 ao 9, este rico, como tolo, Lucas 12, verso 16, foi indiferente à sua própria condição e ao sofrimento dos seus semelhantes no presente, e não se preocupou com o juízo futuro. Sua atitude quanto à vida ilustra bem o princípio revelado no verso 15. No verso 24, quando o homem rico diz que está em meio às chamas, algumas versões trazem aqui a palavra inferno. Entretanto, Hades não é Geena, como em Mateus 5, verso 22. Hades ou Sheol, em hebraico, refere-se ao lugar para onde vão todas as almas após a morte física. O Hades é dividido em duas áreas. Uma é o paraíso, e a outra o lugar de tormento onde os ímpios esperam pelo juízo final para a condenação, Efésios 4, verso 9, Apocalipse 20, versos 11 ao 15. Que os tormentos começam no Hades fica evidenciado pela lastimável situação desse rico avarento. O Hades inclui os castigos característicos do fogo do inferno, ou seja, lago de fogo, e enxofre, Apocalipse 20, verso 10, agonia extrema, Apocalipse 14, verso 11, separação total e definitiva, Mateus 8, verso 12. Já o paraíso, referido como seio de Abraão, Lucas 13, verso 28, está separado por um abismo intransponível entre o mundo inferior e os lugares celestiais, segundo Coríntios 12, verso 4, Apocalipse 2, verso 7, Apocalipse 6, verso 9. Nesta história o Machia ensinou que existe plena consciência após a morte, ou seja, a memória do passado não é anulada no outro mundo, além de mostrar que o inferno é um lugar de sofrimento eterno, e principalmente que não existe uma segunda chance de salvação após a morte, e também, é impossível qualquer comunicação entre mortos e vivos. Existem alguns teólogos que entendem de modo menos literal essa descrição feita por Yahushua sobre estar no seio de Abraão ou no Hades. Os dois homens desejaram muito algumas coisas. O rico avarento desejou e amou suas riquezas e o glamour do luxo e do poder, e recebeu tudo do que mais queria. Durante toda a sua vida perdulária, muitas vezes passou ao lado do mendigo, mas jamais sentiu compaixão pelo seu semelhante atirado a uma situação tão degradante, sem forças nem qualquer auxílio. Lázaro sonhava com uma oportunidade de vida digna, a cura física, e qualquer alimento ou ajuda que viesse daquele seu semelhante tão próximo e tão rico. Esperou até a morte pela realização dos seus sonhos, mas morreu em silenciosa esperança, resignado. Aceitou a vontade do Criador até o fim. Entretanto, a vida não acaba na sepultura, e na eternidade, a situação desses dois seres humanos sofreu grande inversão. O rico avarento, que jamais precisará pedir coisa alguma, agora experimenta o que significa mendigar, e suplica algumas gotas de água a Abraão, a quem chama de pai, mas em nome de quem nunca agiu como filho, usando palavras semelhantes às que Lázaro usara para lhe implorar algumas migalhas de pão. Mesmo assim, considerava que Lázaro poderia servi-lo. O inferno é um lugar de padecimento constante e eterno, de onde pode ser contemplado o que jamais se alcançará, Lucas 16, verso 23, e de onde os condenados se lembrarão do passado com saudade insaciável e terrível remorso, Lucas 16, verso 25, como uma espécie de sede sem alívio, Lucas 16, verso 24. Referir-se a Moisés e os profetas era um meio comum de mencionar todo o Antigo Testamento. O rico avarento não prestara atenção às Escrituras e aos seus ensinamentos, e agora temia que seus irmãos caíssem no mesmo erro. Lucas mostra que essa história não trata apenas do cuidado que devemos ter com nossos desejos, ambições e atitudes durante esta vida. No final Yahushua menciona sua ressurreição, Lucas 16, verso 31, Lucas 9, verso 22, para fazer uma importante revelação.
Se a mente e o coração de uma pessoa estiverem refratários ao Espírito do Criador, e as Escrituras Sagradas forem rejeitadas, nenhum tipo de prova, nem mesmo uma ressurreição, fará essa pessoa mudar de opinião. João 5 verso 45 ao 47. Nem quando Yahushua reviveu Lázaro, em Betânia, nem mesmo a sua ressurreição, foram capazes de persuadir os arrogantes e legalistas líderes religiosos a se arrependerem. João 11, verso 47, e também em João 12, verso 11, mas no coração de muitas outras pessoas houve fé, e foram salvas. Vale a pena mencionar que esses ensinamentos estão dispostos no rodapé da Bíblia King James 1611. Amados do Criador, ao refletirmos sobre Lucas 16, somos lembrados da importância de nossas escolhas e das consequências que elas trazem. As parábolas que Yahushua compartilha nos ensinam sobre a sabedoria, a generosidade e a eterna perspectiva do reino do Criador. Que possamos, a cada dia, cultivar um coração generoso e fiel, buscando não apenas os bens deste mundo, mas as verdades eternas que nos aproximam do Criador e do próximo. Lembre-se, somos chamados a fazer a diferença, a amar e a servir, assim como nosso Machia fez. Espero que estas reflexões tenham tocado seu coração. Que o amor e a paz do Machia estejam com cada um de vocês. Que assim seja.